Fala traders, Rogério aqui novamente, e hoje eu queria conversar com você sobre consistência, né? Todo mundo fala que para você sair da estatística de 95%, 98% de traders perdedores, pessoas físicas no mercado financeiro, você tem que perseguir a tão sonhada consistência. O que significa isso? Que você tem que fazer com que os seus resultados parem de oscilar, né? Numa escadinha com a tendência de ser uma escadinha inclinada para baixo. Ou seja, você ganha, quando ganha pouco, aí quando perde muito, aí quando ganha pouco, quando perde muito, e assim vai indo até que você chega à conclusão de que tem alguma coisa errada naquela sua metodologia, e aí você quebra a conta. Então você fala, bom, eu não estou consistente, vamos trocar de metodologia. Aí você vai, faz alguns cursos, assiste um vídeo aqui, outro ali, entra numa sala de bate-papo, pega a dica com algum amigo que está tendo resultados positivos, tal, e aí você bola um novo sistema, né? Faz um backtest na conta de simulação, consegue resultados expressivos, e aí você se enche de coragem de novo, coloca dinheiro na corretora e começa a operar esse novo sistema. E aí, passado alguns dias de trade, você percebe que na conta real os resultados não se assemelham ao que você obteve na conta de simulação. E de novo você começa a ter resultados, ganha pouquinho, quando perde muito, quando ganha pouquinho, quando perde muito, e isso acaba dando de novo aquela mesma sensação de frustração, de desânimo, e de que isso aqui não é para mim mesmo, eu vou desistir, vou fazer outra coisa, que só perdi dinheiro nessa porcaria do mercado financeiro. E aí, nesse ponto que você tá, depois de ter passado por diversos treinamentos, por diversos cursos, seminários, workshops, lido vários livros, visto vários vídeos no YouTube, e ter aprendido, você percebe que o resultado não acontece, né? Então você fala, puxa, quando que eu vou ter a tão sonhada virada de chave? Quando que eu vou fazer parte da estatística dos 5% que ganham dinheiro no mercado financeiro com o day trade, né? E aí você se dá conta que você está num ponto da sua caminhada como trade, onde você precisa tomar uma decisão. Eu continuo insistindo e tento fazer com que as coisas aconteçam, né? Ou eu desisto de vez, abro mão e bola pra frente, né? Assumo que isso não foi feito para o meu perfil. Alguns vão passar por essa encruzilhada, então ter que tomar essa decisão mais de uma vez, porque eles vão escolher o caminho de tentar novamente, e infelizmente quem pega esse caminho de tentar novamente não se deu conta de que ele tem a consistência, tá? E
e ele acha que não tem, porque os resultados não estão fazendo com que a sua conta na corretora aumente. Muito pelo contrário, os resultados sempre vão tirando dinheiro da sua conta corrente, né? E eles acham que isso não é consistência. Na verdade, isso é uma consistência em tirar dinheiro da tua conta. Ou seja, você é consistente. Você consegue, seguindo tudo que foi ensinado para você, seja o método operacional que você quiser usar, tá certo? Se você continuar insistindo na maneira como você enxerga o mercado, que é a maneira como foi vendido para você, tá certo? A culpa não é sua. Você é simplesmente joguete na mão dos interessados em que você persista na operação do day trade, fazendo o que eles ensinam você a fazer. Olhar os preços no gráfico, usar gráficos temporais, tá certo? Colocar stop, né? Cuidar do seu gerenciamento de risco, ou seja, toda a baboseira, o blá 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 que ficam ensinando para você, né? E que você já tentou N vezes e você consistentemente continua perdendo dinheiro no mercado. Então você é consistente, meu amigo. Não acha que você não tem consistência, tá certo? Você e eu somos consistentes sim, só que em perder dinheiro, tá? Então, e o que acontece com os 5% que consegue estar do outro lado da consistência? Aqueles que são consistentes que nem nós, mas não são consistentes em perder dinheiro. E sim são consistentes em fazer com que a sua conta na corretora aumente, né? Isso acontece? Sim, isso acontece, tá? Com traders pessoas físicas. Acontece muito mais com os traders institucionais. E aí você tem que parar para pensar. Será que é só a diferença de dinheiro que conta? O número de contratos que eu posso operar, né? A maioria dos traders pessoas físicas acreditam que sim. Que se ele tivesse dinheiro na corretora, uma quantidade equivalente ao que um grande player tem, ele não ia perder dinheiro. Ele só ia fazer dinheiro. Tá certo? Isso não é totalmente verdade, tá? Porque os grandes, eles também perdem dinheiro, tá? Só que quando ganham, eles ganham mais do que perdem, tá certo? E se você tiver a mentalidade de trader pessoa física que você tem, com a conta corrente que os grandes players têm, você só ia perder dinheiro mais rápido e numa quantidade muito maior. Porque o problema não está na quantidade de dinheiro que você tem disponível para operar, mas sim na mente que você traz para operar no mercado financeiro, tá certo? Você e eu, nós aprendemos sempre, desde a nossa infância, que você tem que exercer as suas atividades para ser um ganhador, para ser um vencedor, que o fracasso não existe no seu vocabulário, tá certo? Você tem que ser resiliente, você tem que ser persistente. Se não deu de um jeito, tenta de outro, se esforça, se dedica, seja disciplinado. Ou seja, você foi criado, tá, para não falhar. E quando você é criado para não falhar, você é criado apenas para o sucesso, para buscar sempre as melhores notas na escola, para procurar sempre as melhores colocações no emprego que você tem, tá certo? Para você sempre ser o the best, né, em tudo aquilo que você faz. Ou seja, a competição te estimula a você procurar sempre estar certo, sempre ser o melhor. E isso faz com que o seu mecanismo de encarar os teus erros seja perverso. Por quê? Porque a todo custo o seu cérebro vai fazer com que você sinta dor emocional quando você está errado.
tá? Quando você sente que está fazendo alguma coisa errada, quando você sente que não está ganhando, que você está perdendo, você assume isso como uma falha, como um fracasso, né? E o seu sistema nervoso, ele desenvolveu toda uma bagagem para evitar essa dor. Por isso que quando você está num trade, tá certo? Você está olhando lá um mercado e você, antes de entrar na operação, falou: olha, eu vou seguir o meu plano de trade, hoje finalmente eu vou ser disciplinado e vou só entrar quando o padrão de entrada do meu trade system disser que eu tenho que entrar. Vou colocar a minha ordem no mercado, vou pré-definir o meu stop e vou seguir o plano, tá certo? E aí o mercado dá finalmente o sinal que você reconheceu do seu estudo do backtest, dos padrões, o seu trade system está bem especificado. Quando acontecer determinada situação, você entra no trade. E você vai lá, né? Já viu esse padrão N vezes, você entra na operação, tá certo? Coloca o teu stop lá. E aí o movimento começa a ir a seu favor, você fica eufórico, né? Quando de repente o movimento inverte de uma maneira enorme e começa a te dar prejuízo. Para você que foi treinado para ser vencedor, isso significa que você fez a análise errada. Isso significa que você vai perder dinheiro, que você vai ser um fracassado no mercado financeiro, tá certo? E aí o mercado começa a ir mais contra a sua posição e aí você começa aquela sensação de impotência. Eu não posso perder esse dinheiro, eu tenho que ganhar, mas o movimento que eu vi, a minha entrada, o meu sinal, ele era um sinal a meu favor, então já sei, isso não vai acontecer do mercado vir contra mim. Eu vou sair dessa operação, tá certo? Mas eu vou aumentar a minha mão para baixar o meu preço médio. Eu vou comprar mais se você entrou comprado, ou vou vender mais se você entrou vendido, tá certo? Isso efetivamente vai fazer com que o seu preço médio se aproxime do preço que está no momento. Só que também, nessa hora, você não percebe que você está aumentando o teu risco, né? Quando você aumenta a tua mão, você aumenta o teu risco, né? E então o mercado continua indo contra você, só que agora você está com a mão dobrada ou triplicada. Aquilo já começa a ser demais para o seu emocional. Você já começa a antever novamente o fracasso no mercado financeiro, e aquilo se torna tão insuportável para você que você não quer admitir que você fez a operação errada, que você aumentou a mão no momento errado, e você vai lá e move o seu stop mais para baixo ou mais para cima, dependendo se você está vendido ou se está comprado. Ou seja, você não aceita a tua perda inicial que você tinha colocado no seu plano de trade, tá certo? E aí, movendo o seu stop para longe do preço, você tem a falsa ilusão de que você não vai sair no mercado naquele momento, e que como o mercado ele é oscilatório, ele vai fazer de novo uma inversão do movimento e vai voltar no teu planejamento inicial, tá certo? Tudo isso acontece milhões de vezes durante o dia, né? E você não percebe que você está usando uma mentalidade determinística, ou seja,
Eu determinei que quando tiver esse padrão, a resposta do mercado é esta, então eu vou entrar na operação porque meu sistema, meu trade system deu a entrada. Isso é determinístico, tá certo? E você aprendeu a usar a sua racionalidade, ao seu intelecto, para reconhecer padrões. E o nosso cérebro, ele é moldado para trabalhar com padrões, tá certo? Então, em termos neuropsicológicos, toda vez que o seu cérebro reconhece um padrão, aquilo acende uma luz na sua cabeça e fala assim, olha, esse é o padrão que acontece N vezes e o mercado faz isso quando acontece isso, tá certo? Essa é a maneira racional, essa é a maneira determinística de se atuar em tudo na vida, tá certo? Você faz isso no seu trabalho, você faz isso na sua empresa, você faz isso em casa, com a sua família, com os seus amigos, tá certo? Você sempre usa o reconhecimento de padrões. E você acha que no mercado financeiro, só porque você é eficiente, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que é sagaz e consegue reconhecer bem padrões e se dá bem na vida fora do mercado financeiro, na sua vida profissional e na sua vida pessoal, você acha que essa maneira de pensar também se aplica no mercado financeiro. Só que aí que está o erro. O mercado financeiro não é determinístico. O mercado financeiro é probabilístico. Tá certo? O que significa que o mercado é probabilístico? Significa que você não tem controle nenhum sobre o mercado depois que você coloca a sua ordem no mercado. Você fez a análise, você usou a sua racional, reconheceu um padrão, entrou no mercado, no momento que você coloca a sua ordem do mercado, acabou a sua racionalidade ali, tá certo? Você não pode mais esperar que o mercado vai continuar fazendo o que ele estava fazendo até você colocar a ordem. Por quê? Porque a todo momento estão entrando novos players e saindo players antigos do mercado. E você não tem como saber quem que é que está entrando, qual o tamanho da sua ordem, qual que é o objetivo desse player, se ele está defendendo o preço, se ele quer fazer hedge, se ele quer fazer especulação, se ele quer sair de uma operação casada de arbitragem num outro mercado. Você não tem como saber isso. E ninguém tem. Tá certo? Então, o jogo, ele é probabilístico. E é um jogo. E se você insistir em usar a sua racionalidade, tá? E todos os mecanismos mentais determinísticos para operar num ambiente probabilístico, o resultado é só um: consistência. Aquela consistência que você tem. Por quê? Porque você constantemente está usando a sua racionalidade para operar num mercado que não é racional, num mercado que ele é não determinístico, num mercado que ele é probabilístico. Tá certo? Então, para pensar o porquê que 95% dos traders, pessoas físicas, perdem dinheiro no mercado financeiro. A estatística, ela é muito importante para você ignorar, tá certo? Se você faz o que 95% dos traders, pessoas físicas, faz, você vai ter o resultado que 95% dos traders, pessoas físicas, obtém. Simples assim. Você vai continuar sendo persistente e consistente em perder dinheiro no mercado financeiro. Ou você para e aprende sobre a neuropsicologia do trading e como usar a tua mente para atuar num mercado probabilístico, ou você vai constantemente perder dinheiro no mercado financeiro. Tá certo? Então, você já é consistente em perder, mas tá certo? Você só precisa ter a virada de chave de aprender a olhar o mercado como um evento probabilístico.
tá? Quando você começar a encarar o mercado como uma somatória de eventos probabilísticos, você tira a culpa, tá, da operação e contra você. Tá certo? Se você entrou numa operação e ela de repente está se tornando um loss, uma perda, isso não é erro seu. Não tem nem erro nem acerto. Tá certo? Isso é probabilístico. E se você não aprender a usar a probabilidade a seu favor, você sempre vai se culpar. Você sempre vai ter medos, tá? Os traders, basicamente, eles operam em cima de 4 medos, tá? O medo de estar errado, né? Ter feito a análise errada. O medo de perder dinheiro, tá? O medo de perder a oportunidade, tá? O medo de ficar de fora, tá? O famoso FOMO, Fear of Missing Out, e o medo de deixar dinheiro na mesa, tá? Esses 4 medos, eles só têm fundamento se você encarar o mercado como sendo determinístico. Quando você encara o mercado como sendo o que ele realmente é, ou seja, probabilístico, você elimina esses 4 tipos de erro. Por favor, tá certo? Aperte o botão. Por favor, aperte o E botão. quando você Aproxime o cartão. elimina esses erros, Com as compras. o seu cérebro não vai tentar fazer com que você evite a dor. Tá certo? E quando você não usa os mecanismos neuropsicológicos de combater o estresse e a dor que você tem quando usa métodos determinísticos para operar no mercado financeiro, você fica livre, tá, para enxergar o que os outros estão fazendo. Porque o jogo, como eu sempre falo, do trade não é um jogo de mostrar, é um jogo de esconder, tá? Então os outros jogadores escondem as suas intenções, tá? Mas tem como você descobrir qual que é a intenção dos outros jogadores, não porque eles estão fazendo alguma coisa, não é essa a intenção que eu estou falando. Eu estou falando que tem como você descobrir o resultado da intenção deles. Isso sim tem como você descobrir, tá? Então, se eles têm a intenção de fazer o preço descer, isso vai acontecer se a maioria deles atuarem nessa mesma direção. E você tem como ver isso, tá? Mas você só consegue enxergar isso se você não estiver preocupado que a sua operação está indo contra você porque você errou, porque você está com medo de perder dinheiro, ou porque você está com medo de ficar de fora, ou porque você está com medo de deixar dinheiro na mesa, tá? Então, o segredo é esse: evite esses 4 medos do trade, tá? Evitando operar no mercado probabilístico de maneira determinística, tá? Estuda mais sobre isso, que você vai ter a tão procurada e tão importante virada de chave que todo mundo fala, tá bom? É isso aí, bons trades.